Mateus 7, de 24 a 27. Vamos ler juntos, em voz alta. Se você possui a Bíblia na minha versão revista atualizada, leia comigo em voz alta. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Podem sentar-se. No dia 18 de março passado, nós estávamos numa reunião na Vinde, durante a tarde inteira, resolvendo uma série de coisas. Ao final da reunião, já por volta das 6 horas da tarde, eu encerrei a reunião com uma palavra de oração. E nós estávamos orando, quando eu comecei a ter a sensação de que eu estava tonto. Eu disse, eu devo ter comido alguma coisa ruim, desagradável, que fez mal a mim, porque eu comecei a oscilar, a balançar, como se eu estivesse assim, no convés de um navio, sentindo um negócio esquisito. De que será isto? Continuei orando, já estava terminando a oração, já assim nas vésperas do amém, quando eu ouvi aquele negócio, brum, sacudiu o edifício inteiro. Prédio de 15 andares, minha sala está no 15º, aquela sensação de que o prédio todo tinha sido chacoalhado. Aí eu dei um amém mais do que rápido, né? Em nome de Jesus, amém. Eu olhei assim em volta, o que será isto? E aí os outros disseram, vocês viram? Sentiram? Sacudiu, balançou, aquela coisa toda. E aí abri a porta da sala da minha secretária e falou, pastor, tá sacudindo. Aí nós fomos ver, o vento soprava poderoso da Baía de Guanabara e o prédio estava balançando. Nós descemos de escada porque não convinha descer de elevador, logo a eletricidade acabou. E quando nós chegamos lá embaixo, a maior parte dos funcionários da Vinde já estava na frente do prédio, embaixo de uma marquise, muita chuva caindo. E aí alguns me perguntaram, mas o senhor vai para casa, pastor, assim mesmo? Eu falei, vou, porque a minha mulher está aqui comigo, mas os filhos estão em casa, pode ser que eles estejam se sentindo inseguros com tanta água, então vamos assim mesmo. E nós fomos, sentindo a sensação de que o carro precisava ser anfíbio para passar por toda aquela água. Houve alguns lugares da cidade onde havia um canal, no bairro de São Francisco, e a chuva tinha sido tão torrencial que o canal, que é fundo, estava cheio e a gente não via o canal, só via aquele rio assim, de ponta a ponta, largo, e a água na metade do carro. De uma viagem que dura sempre 25 a 30 minutos, naquele dia durou quase 2 horas para chegar em casa. E à medida que nós estávamos indo para casa, eu estava dizendo com a minha mulher, dizendo a ela, como é bom ter no coração essa certeza de que você vai chegar em casa. Pode até ser que a chuva tenha entrado pelas janelas, tenha molhado alguma coisa. Pode até ser que a empregada esteja dando um jeito em alguma coisa que vazou lá para dentro de casa de alguma forma. Pode até ser que os meninos estejam preocupados com alguma outra situação, ou que o trovejar, o ribombar dos trovões, os relâmpagos cortando os céus, possam ter intimidado a eles, mas foi só isso. É ótimo saber que a gente tem todas as possibilidades do mundo de chegar em casa e encontrar a casa intacta, de encontrar as paredes em pé,
de encontrar tudo em ordem, de encontrar uma cama gostosa esperando por nós, ao passo que aqui mesmo nesta cidade, enquanto essa chuva cai, com certeza há uma quantidade enorme de barracos que estão rolando pelas encostas das montanhas, com gente aflita, gente angustiada, gente desabrigada, gente entregue às intempéries, gente correndo com as crianças para um lugar mais seguro, pais voltando para casa, imaginando que alguma coisa trágica lhes possa ter acontecido, porque as bases e as fundações da edificação de suas casas não são confiáveis o suficiente para enfrentar esta estação dos ventos e das tempestades. Jesus disse que as tempestades são absolutamente comuns na vida. Ele olha para a vida em volta e interpreta o cenário existencial, interpreta as circunstâncias todas que haveriam de compor no seu conjunto a vida humana e diz aos seus discípulos que todos eles deveriam estar absolutamente conscientes de que a estação das chuvas é a grande estação da vida, que chove o tempo todo, que os ventos são uivantes e as situações de dilúvio não são eventuais na vida moral, na vida espiritual, nos relacionamentos humanos, ao contrário, fazem parte do nosso cotidiano a tal ponto de que a gente deveria aprender a orar algo semelhante àquilo que se diz das tempestades nossas de cada dia. Livra-nos hoje, ó Senhor. Ele olha para a vida com tremendo e tamanho realismo, que ele chega mesmo a dizer que as tempestades e as intempéries e as calamidades são absolutamente cegas. Elas não têm o poder de escolher alguns, elas não são seletivas, elas não dizem nós vamos cair açoitando a casa do Fernando e vamos poupar a casa do Antônio. Ao contrário, elas vêm de maneira cega, socializam, distribuem suas dores, suas agonias na direção de todos. E ele vai mais adiante e diz que ninguém consegue se poupar das calamidades e das tempestades que caem sobre a vida. Hoje, no caminho para cá, sendo trazido pelo meu amigo Dr. Daniel Velho e sua esposa, nós vimos conversando sobre pessoas que nós conhecemos que se suicidaram. Eu falava de um amigo de infância que se matara. Ele falava de uma pessoa que ele conheceu por algum tempo e que morreu de maneira trágica. E aí nós fomos nos lembrando de pessoas e falando a respeito dessas situações inimagináveis. Gente com a qual você brincou junto, gente que você abraçou, gente que você viu brilho nos olhos, gente que um dia pulou de excitamento, de euforia em volta de você e agora se aniquilam porque não aguentam o rojão da vida. E aí, o assunto do suicídio evoluiu para a questão familiar. E nós começamos a também nos recordar e nos lembrar que não há nenhuma família, como a Isabelle disse, que não conviva com a sua própria sombra. Não há nenhuma família que se exima, que se isente da própria possibilidade da tempestade e do dilúvio. Não há nenhuma família que diga: aqui eu estou imune à possibilidade de que as situações trágicas me alcancem. Nenhum de nós casa desejoso de falir no casamento. Nenhum de nós cria filhos na intenção de ver os filhos se perderem pelo caminho, se destroncarem, se desestruturarem, não se saberem sexualmente quem são,
não se descobrirem como pessoas, perderem o rumo na vida, se fragilizarem, se estilhaçarem, se esboroarem, se tornarem apenas pedaços quebrados, espalhados e inajuntáveis. Nenhum de nós planeja isso. Nenhum de nós planeja ver o casamento dos seus filhos também falindo e sucumbindo. Nenhum de nós, por exemplo, olha para si mesmo, para o futuro e diz: quem dera eu fosse um mal sucedido na minha profissão. Nenhum de nós, de sã consciência, profetiza desgraça para si mesmo. Alguns tragicamente profetizam para o vizinho do lado, mas não para si mesmos. No entanto, ouça o que eu estou lhe dizendo. Isso é simplíssimo, chocantemente simples, mas é o que Jesus diz. A estação das chuvas é a estação mais frequente, é a estação mais comum, é a coisa mais normal. Quem vive, quem casa, quem tem filhos, quem constitui família, quem existe como pessoa, quem sonha, quem está no planeta, quem é gente, quem é ser humano aqui debaixo do sol, jamais vai conseguir existir sem ter que passar pelo dilúvio e pela estação das grandes chuvas que se abatem sobre todos nós. Jesus, todavia, diz que o problema humano não é o problema da chuva, que o problema de cada um de nós não tem a ver necessariamente com a tempestade. Ele diz que o nosso maior problema tem a ver com a nossa estrutura, tem a ver com o fundamento do nosso ser, tem a ver com o fundamento da nossa família, tem a ver com as bases do nosso casamento, tem a ver com as estruturas e os princípios sobre os quais nós erigimos nossa existência e o nosso projeto de vida. Tem a ver com aquilo que habita o porão e a intimidade do nosso ser mais profundo. Tem a ver com os espigões da alma. Tem a ver com aquilo que não aparece, que é o que está embaixo de tudo, a base da própria existência. Tem a ver com alicerce. E aí ele diz que dependendo do alicerce, a casa resiste à estação do dilúvio e das chuvas, ou sucumbe, fracassa, se esboroa, se arrebenta, se estilhaça, se arruína, fale, é destruída. Ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras, as palavras que ele acabara de dizer no Sermão da Montanha, aquele que constrói a vida sobre estes princípios que são meus, que são palavra minha, verdade minha, nas quais eu invisto toda a minha credibilidade divina, acerca das quais eu faço fiança, aquele, pois, que erige a vida sobre estas minhas palavras. Ele diz: é prudente, esse é o grande esperto, esse é o grande sábio, esse é o que vai construir estrutura densa e forte o suficiente para aguentar todo o solavanco, todo o bulício, todos os embates, todo o saculejo da estação das chuvas, do tempo das tempestades. Aquele, porém, que constrói sobre qualquer outra base que não seja a minha palavra, aquele que escolhe outros terrenos, aquele que escolhe outros fundamentos, aquele que escolhe outras estruturas, sejam elas quais forem. Podem ser estruturas do moralismo, do legalismo, da religião, do autoconhecimento, da psicanálise,
de qualquer filosofia humana, de qualquer estrutura do saber humano, mas que não seja básica e fundamentalmente sobre a minha palavra. Pode dizer até sobre a palavra da igreja, pode ser até sobre a estrutura das religiões mais bem elaboradas, mas Jesus diz: as chances de que essa casa venha a ruir no período das grandes chuvas é enorme. É como construir na areia, é como construir em bases movediças. E quando a chuva der, esse ser humano vai se desestruturar. Quando o dilúvio chegar, as estruturas desse casamento vão ruir. Quando a terra tremer, a família vai se quebrar junto. Quando o futuro e as conjunturas conspirarem malevolamente para trazer o mal, o projeto da vida deles vai dar em nada. Durante esses dias, amanhã à noite, sábado à noite, domingo de manhã, eu vou estar querendo olhar para estas palavras de Jesus. Estas nas quais a vida pode ser construída com segurança. Ou estes princípios que, em não sendo guardados, obedecidos, internalizados e praticados, se transformam na base arenosa e movediça que asseguram e garantem a falência do projeto de vida de qualquer um de nós. É por isso que eu vou pedir a você que leia o Sermão da Montanha. Leia e leia e leia. Porque nós vamos trabalhar sobre os princípios dele durante esses dias. Minha oração, ao final desses dias, aqui neste encontro da Vinde, é que nós possamos identificar quais são os ventos da morte à nossa volta. E também que nós possamos discernir aqueles que, do ponto de vista bíblico, são os fundamentos da vida, na experiência, no enfrentamento das forças hostis da existência. Eu tenho certeza que, se você lê o Sermão da Montanha fazendo perguntas relacionadas a você, perguntas do tipo: será que as bases do meu casamento têm alguma coisa a ver com esses princípios de Jesus? Será que a estrutura sobre a qual eu estou erigindo a minha família tem alguma coisa a ver sobre isso que Jesus disse que tinha que ser vivido pelos seus discípulos? Será que a minha atitude como marido, minha atitude como pai, minha atitude como amigo, minha atitude como ser humano, minha atitude como profissional, tem alguma coisa a ver com essas atitudes que Jesus disse que deveriam constituir a essência daqueles que querem na vida refletir a palavra de Deus? Porque se não houver, eu quero dizer uma coisa para você, sem apelação e sem engano: você está erigindo na areia, vai cair. Pode até ser que o casamento não caia, mas com certeza o amor vai sucumbir e as mágoas vão crescer na relação, apesar de que vocês vão para a sepultura juntos. Pode até ser que a família não se torne uma tragédia, mas com certeza ela não vai ser aquele lugar de saúde que poderia ser. Pode até ser que, como profissional, você progrida, mas com certeza às custas da sua própria humanidade, do seu próprio ser, das suas próprias essências mais profundas. De um outro lado, existe uma chance enorme de que as calamidades que se desenham, que se configuram com as expressões mais trágicas, que destroem o ser, que amarguram a alma, que adoecem a mente, que trazem falência emocional, que desestruturam a pessoa, que declaram a bancarrota do casamento, que amarguram filhos, que cessam o diálogo, que silenciam conversas, que povoam a mente
de memórias amarguradas, que transformam o álbum na família num álbum de terror e de lembranças horrorosas, e que fazem de você um ser humano falido. Essas coisas todas podem ter uma chance enorme de se instalarem nas suas vidas, se vocês estiverem construindo sobre bases outras quaisquer, que não essas bases sobre as quais Jesus convida a mim e a você para erigirmos todo o projeto da nossa vida. Eu tenho visto muitos cristãos pedindo oração regularmente. Oração pelo casamento, oração pela família, oração pelos negócios. E a gente parece que substituiu a oração por obediência. As pessoas não estão mais nem um pouquinho interessadas de fato na palavra, em andar na estrutura dos princípios do Evangelho de Jesus, e acham que podem substituir essa desobediência, essa alienação, essa atitude refratária, essas atitudes hostis, ou essa indiferença mascarada de qualquer outra coisa, por gestos de pseudo-quebrantamento e de pseudo-necessidade espiritual, que dizem assim: pastor, ore pelo meu casamento, ore pela minha família, ore pelo meu negócio, e acham que esse gesto mágico de orar vai fazer com que Deus abençoe a vida safada deles. A atitude sem vergonha dele dentro de casa, a brutalidade, a hostilidade, o amargor, o azedume, a infidelidade, o maltrato, a grosseria, o espancamento, a frieza para com os filhos. Deixa eu dizer uma coisa a você: nem oração pode abençoar a vida de um indivíduo que quer bênção sem nenhum compromisso com a vivência da palavra do Senhor Jesus. Especialmente gente que sabe como devia viver e não vive. Essas orações abençoam profundamente a prostituta da esquina, não abençoam o presbítero da igreja. Abençoam imensamente o homossexual da Praça da Sé, não abençoam o pastor hipócrita, gelado, indiferente e distante da palavra que ele prega e não vive. Abençoam o bicheiro, mas não abençoam os bichos que cantam nos nossos corais da igreja. Para esses que estão aqui dentro, que recebem mala direta da Vinde, e se recebem é porque estão nos róis de membros de igrejas e de ministérios, os mais variados, portanto são crentes, estes, antes de pedir oração, antes de pedir uma bênção promíscua, antes de pedir que Deus se torne sócio das incoerências e das hipocrisias deles, antes de pedirem qualquer outra coisa cínica, o que eles têm que pedir é que Deus quebrante o coração deles. O que tem que pedir é que a palavra de Deus passe a ser outra vez base para a vida deles. O que tem que pedir é que eles tenham coragem e poder de decisão suficiente para darem um passo de vontade resolvida na direção de construírem a vida sobre a palavra. O que eles têm que pedir é que de alguma forma as ilusões e as tapiações e as bases movediças sejam arrancadas, para que de novo o valor insubstituível da palavra seja afirmado, e eles, convencidos disto, desistam do resto e pretendam confiar na palavra, para erguer a vida na palavra, nesta palavra que Jesus diz é fundamento imbatível e inquebrantável, esta palavra seca da qual ele diz: aquele que erigir sua casa, seu casamento, sua vida, sua família, sua profissão, seus negócios, sobre ela vai aguentar o dilúvio. Pode chover como chover, podem vir as calamidades que venham, ele vai prevalecer, Jesus disse. Minha expectativa é que durante esses dias, estudando o Sermão do Monte, nós ganhemos os princípios e as principais dicas de uma vida baseada e de uma vida centrada
em princípios genuinamente cristãos. A saber, deixa eu lhes compartilhar 7 deles. Primeiro, uma atitude de contínuo aprendizado. Quando a gente lê o Sermão do Monte, um dos princípios que brotam dali é esse, de que aquele que é discípulo de Jesus vive uma atitude de contínuo aprendizado. Crescimento mediante uma atitude de humildade que quer sempre aprender. Quem anda com Jesus deve estar sempre preparado para ver a relativização de velhos mitos e dogmas acontecerem. O Sermão da Montanha está encharcado de expressões do tipo: eu, porém, vos digo. Esqueça o resto. Olha aqui para mim. Deixa para lá. Comigo é diferente. Tem que estar aberto para aprender, para ver o que ele diz, como ensina, qual é o caminho, qual é a direção. Em segundo lugar, uma vida orientada para o serviço ao outro. Eu creio que nenhum princípio funciona se ele não for praticado a nível de serviço. 80% dos princípios do Sermão da Montanha tem a ver com o outro. Tem a ver com aprender a ser feliz fazendo a felicidade de alguém. Tem a ver a realizar-se pessoalmente realizando outros. A grande ironia de tudo isso aqui é que Jesus ensina que ninguém se autorrealiza tentando se autorrealizar. Todos aqueles que se autorrealizam são aqueles que vivem para realizar alguém. Terceiro princípio é aquele que fala de uma vida que irradia energia positiva. Ninguém que praticar os princípios do Sermão do Monte vai ser negativo, vai ser amargo. Capítulo 7, no verso 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu tenho muita dificuldade de falar de casamento para casais. Uma dificuldade terrível de falar para a família, para pais. Sabe por quê? Porque eu estou convencido de que casamento e família são só pontas de processos que iniciam sua falência em coisas muito anteriores no ser. Tem a ver com atitudes. Quem não sabe ter atitude boa para com a vida, não tem atitude boa para com mulher, para com filho, para com ninguém, nem para consigo mesmo. Essas falências começam no ser profundo de cada um de nós. Vidas que se tornam amargas e que se tornam absolutamente pesadas para os outros, cujo convívio é desgraçadamente infeliz, são pessoas que não aprenderam a irradiar energia positiva, de existirem com generosidade. Quarto princípio é aquele que fala de uma vida que crê em outras pessoas. O Sermão do Monte também afirma essa positividade acerca dos outros, até no inimigo. Jesus diz para você orar por ele, não para ele se ferrar. Jesus diz: olha, ora pelo inimigo. Aí tem alguém que deixa orar por ele: Senhor, amassa esse safado, né? Aí eu estou orando pelo meu inimigo. Ama o que persegue, né? Com a peixeira aqui embaixo do braço, o dente assim rangendo, me ajuda a mais sem vergonha, Jesus. Mas de fato, o que Jesus está querendo dizer é que mesmo o inimigo pode se transformar em amigo. O adversário pode ter atitude mudada. O Sermão do Monte está cheio dessa positividade. O perverso pode ser constrangido pela sua bondade a mudar de atitude na segunda ou na terceira milha lá adiante. O esbofeteador pode te dar uma pancada tão grande que, se você oferecer a outra face, vai doer tanto na consciência dele que ele não vai ter peito para agredir a segunda vez. Ou seja, Jesus ensina a crer na possibilidade da conversão. Vendo a vida com esses olhos construtivos das palavras de Jesus, a gente aprende a fazer diferença entre comportamento e potencial.
Comportamento é o que as pessoas são, manifestam hoje. Potencial é aquilo que elas podem ser. As pessoas que se comportam mal, mas que têm um tremendo potencial para serem boas. Talvez seja por isso que Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Quem julga olha só o comportamento, olha o potencial, olha o que a tua mulher pode se tornar, olha o que o teu marido pode se tornar, olha o que esse teu filho problemático, adolescente, pode vir a ser, olha o potencial. O quinto princípio é aquele que fala de uma vida equilibrada. O Sermão da Montanha propõe uma vida equilibrada em todos os níveis. Mente sadia, construtiva, positiva, generosa, conforme as bem-aventuranças. Projeto gostoso para a vida, seja gostoso, Jesus disse. Seja sal. Uma vida saborosa, iluminada e que ilumina, luz. Relações com o próximo desarmadas, desbloqueadas, limpas e purificadas de vingança e amargura e construídas sobre amor generoso e perdoador. Relações com Deus transparentes, vividas no secreto da vida, e com o próximo genuínas, porque não se baseiam no desempenho hipócrita de uma espiritualidade vazia. Todas essas áreas que tem a ver com Deus, com o próximo, com relacionamentos interpessoais, com a mente, com as emoções, com a atitude, com o projeto de vida, constituem um conjunto tremendamente equilibrado, que garantem a todos nós uma vida balanceada. Em sexto lugar, o Sermão da Montanha nos fala de princípios de uma vida tolerante e flexível. O principal princípio do Sermão da Montanha é a flexibilidade. Eu diria que esse é o princípio mais inflexível do Sermão da Montanha. É a flexibilidade, a tolerância, estar aberto para os outros. E por último, uma vida essencialmente preocupada com o ser. Com o ser. Não tanto com ter, não tanto com fazer, antes de tudo com ser. Com aquilo que você é. Semana retrasada, uma pessoa veio falar comigo e disse: ó, pastor, o senhor me perdoe, eu insisti demais para falar com o senhor, mas eu estou assim culpadíssima, porque eu sei que o senhor tem tanta coisa importante para fazer, tanta gente extremamente mais importante para atender, e está gastando uma hora aqui comigo. Eu sou um investimento muito pobre, porque eu não faço nada importante. Eu olhei para ela, eu falei: olhe, eu acho que você acabou de me dizer qual é o grande problema que lateja no fundo da sua vida e do seu coração. De alguma forma me diga, será que você não acha que as grandes coisas da vida são aquelas que são feitas e não são aquelas que a gente é? Possivelmente você esteja aí se medindo todos os lados com pessoas de performances extraordinárias. E ao se medir com elas, você esteja sendo chupada para dentro desse buraco negro do não ser. O que eu quero dizer a você é que eu tenho essa hora, a hora seguinte, as horas que forem necessárias, porque eu acredito que o grande projeto do Evangelho é o projeto do ser. Fazer de alguém que é aquilo que ele pode ser no Senhor. Nesses dias, nós vamos estar trabalhando nesses princípios por uma razão simples. Olhe agora para a crise do seu casamento. Olhe agora para as suas crises pessoais. Olhe agora para os seus problemas de relacionamento profissional. Olhe agora em todas as áreas da sua vida, para todos os seus vínculos, e me responda: será que
A falência desses projetos múltiplos não tem a ver com a ausência desses princípios na base e na essência da sua própria vida. Maridos inflexíveis são inflexíveis porque acham que sabem tudo, são durões impenetráveis. Mulheres profundamente infelizes, que podem ser cobertas de todos os amores do mundo, o são, porque não conseguem se descentrar e olhar para fora de si, querem existir em função da realização apenas de si mesmas, e o mesmo acontece com os seus maridos. Casamentos que já amanhecem amargurados, camas que já são feitas com azedume, cafés da manhã que já são compartilhados com amargor, almoços que já são comidos com absinto, jantares que já são engolidos com tristeza, são porque as pessoas estão irradiando energia negativa para todo lado. A vida delas é absolutamente autodestrutiva. Ninguém aguenta ficar casado, ninguém aguenta ser filho, ninguém aguenta ser pai de gente assim. Mulheres magoadas tantas vezes o são porque os maridos só conseguem julgar a performance, a comportamento, a conduta, os atos explícitos, nunca conseguem ver o potencial, nunca conseguem olhar lá dentro e dizer quanta coisa bonita nela, quanta riqueza, quanta virtude, quanto poder para explodir com criatividade, mas só julgam a performance imediata, esmagam, debulham, amesquinham, arruinam e por fim deixam alguém com a alma empanturrada de ressentimento. Quantos casamentos estão falidos por desequilíbrio total? Ou porque alguém se entregou apenas uma área, investiu naquilo, esqueceu o resto. E eu quero dizer o seguinte: até quando alguém se concentra só no quarto, de joelho, em oração e jejum, ele corre um risco tremendo de arruinar o casamento e arruinar a família. Não se esqueça que no Sermão da Montanha Jesus fala de tudo. Fala de sexo, para se dar à mulher numa relação limpa, fala de relação com o próximo, fala de relações as mais variadas, fala de como ganhar dinheiro e como não se deixar ganhar pelo dinheiro, fala da vida e do futuro, fala de tudo, fala também dessa relação com Deus, da intimidade, do lugar secreto onde a vida deve começar a desabrochar, mas não diz para a vida se circunscrever a isso tudo. Há um tempo atrás, uma mulher me procurou e me disse: eu queria dizer o seguinte, a minha grande tragédia foi ter casado com um santo. E eu disse: por quê? Ela disse: porque ele é um santo. Santo, santo, santo. Dá vontade de acordar de manhã cedo e cantar: santo, 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 marido onipotente, alguma coisa assim, né? Mas na cama é uma tragédia. Não sabe dar um beijo, não sabe dar um abraço, não sabe fazer um carinho, não sabe enfiar o dedo no cabelo, vai abraçar, dar uma cotovelada assim no meio da cara da gente, está todo torto. Está ótimo de quarto fechado, ótimo de joelho do lado da cama, mas muito ruim na cama. O Sermão da Montanha bota tudo isso junto e diz: olha, tem que haver equilíbrio. Se a vida se desequilibrar, alguém vai perder muito em alguma área. E será que boa parte das falências dos nossos vínculos mais variados também não tem a ver com a intolerância, com a inflexibilidade, com os dogmas, com o machismo, com a dureza, com o eu já disse, está dito? Eu sei que as senhoras aqui que quisessem ser honestas iam dizer que já levaram pancada na cara de presbítero, de pastor e de maridos crentes, aqui entre nós. Tem muita mulher apanhando dentro da igreja, mas muita. Porque a alma não aprendeu o caminho da tolerância, da flexibilidade, de andar mais uma milha.
de voltar atrás quebrantado. Você está realmente disposto esses dias a rever a sua vida inteira à luz desses princípios? Você está? Eu queria saber se você está. Está? Você está? Então repita comigo. Eu quero, Senhor, aprender uma atitude de contínuo aprendizado. Eu quero ter uma vida orientada para o serviço ao outro. Eu quero viver uma vida que irradie energia positiva. Eu quero viver uma vida que crê nas outras pessoas. Dá-me uma vida equilibrada. Torna-me tolerante e flexível. Dá que a minha maior preocupação seja a preocupação de ser. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Hoje à noite, queria que você chegasse no quarto com a sua mulher, seu marido, você lesse o Sermão da Montanha em voz alta, tá bom? Só que antes de você ler, eu quero que você faça aquelas perguntas que eu pedi que você fizesse. Pense na relação de vocês. Onde é que o Sermão da Montanha tem a ver com a maneira como eu trato a Maria? Tem alguma coisa a ver? Está pensando. Às vezes a gente fica pensando assim, não resistais o perverso, mas às vezes o perverso é o teu marido. É ele. É assim. Algumas irmãs sabem o que eu estou falando disso. É o marido, é o perversão. Não é? Valendo, pensando nas relações com a esposa, com os filhos, com os pais. Pense também nos valores sobre os quais você está construindo coisas. O que prevalece lá na sua casa? Essa coisa de não ir para o culto com aquele dízimo naquele papel amarelinho de dizimista, antes de chegar para a mulher e enfiar o nariz assim no pescoço dela e dizer, filha, me perdoe, eu fui um cavalo ontem, hoje de manhã, você me perdoa. Ajoelhar com ela e dizer, ora por mim. Esse princípio aqui do sermão, os filhos veem esses pais assim, safadamente hipócritas, dizimistas abençoados, sem vergonha dentro de casa, bruto. Eles crescem na adolescência, dão um pontapé no teu traseiro e vão embora, e você diz que foi o diabo que tirou ele de casa. Não foi não, o diabo é você. Adolescente não aguenta hipocrisia. Lê o Sermão da Montanha pensando nisso. Valores, sobre o que eu estou construindo? Reconciliação ou amargura? Sobre o quê? E também pense nas atitudes. Minha maneira de reagir tem alguma coisa a ver com essa proposta de Jesus? Alguma? Vamos curvar a cabeça. Aqui de cima dessa plataforma, nós vamos fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor, para que você que está sentado aí seja muito abençoado. Agora eu espero em nome de Jesus que você faça a sua parte, construindo dentro de você decisões e compromissos. Como o pastor Osmar disse, nós não estamos esperando que você construa uma fortaleza. Se você construir uma base, puser o pé, der um passo, fincar um princípio, 2, 3 na alma, dizer isso aqui, e começar a andar naquela direção, você vai ver que os progressos vão ser notórios, sensíveis e transformadores. Vamos fazer.
Vamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, dá-nos um coração dócil. Dá-nos um espírito humilde. Quero pedir que tu derrames espírito de quebrantamento sobre os maridos e as mulheres, sobre os pais e os filhos. Converte os nossos corações uns aos outros. Converte nossa atitude. Daqui, começando hoje à noite, alguma coisa extraordinária de espírito de confissão de pecados, pedidos de perdão, reacertos e ajustes e reconciliações e carinho e verdade comecem a brotar de dentro do nosso coração. Nossa certeza, nossa esperança é de que domingo, Senhor, quando nós estivermos tomando a ceia aqui, decisões imutáveis tenham sido já assentadas nos nossos corações. E dá que casamentos possam ser salvos, amor possa ser restaurado, respeito possa ser reconquistado, filhos possam ser recuperados, famílias possam ser construídas em bases sólidas. Nós pedimos que seja assim. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Josué podia chegar aqui só um minutinho. Dê a mão para a pessoa que está aí ao seu lado. Vamos cantar um louvor que diz: a começar em mim quebra corações. Você sabe esse louvor? Começar em mim. Vamos cantar de todo o coração, toda a força, com toda a alma. São 10h30, mas 10h20, ninguém tem ônibus para pegar aqui, não é verdade? Amém? Já está dentro de casa, já era quase a hora do silêncio. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir